Em 2015, encontramos várias cartas que pareciam ter estado esquecidas nos Arquivos Nacionais de Portugal durante mais de 50 anos. Estavam escritas num português rudimentar e endereçadas a António de Oliveira Salazar, exprimindo para com ele uma enorme devoção e gratidão. Mas o que mais nos surpreendeu foram os remetentes, crianças austríacas. Caro Salazar, tenho tantas saudades de vós, de ti. Te mando cumprimentos e beijos com muito amor, tua agradecida, Úrsula. No último episódio, explorámos as múltiplas facetas do primeiro contacto com Portugal e com as famílias de acolhimento, e ouvimos as reflexões das crianças da Cáritas sobre as diferenças entre a sua identidade na Áustria e em Portugal. É muito marcante como o eu tinha outro significado em Portugal. Eu diria quase uma outra identidade. Hoje, vamos contextualizar este transporte caridoso dentro do regime ditatorial vigente em Portugal entre 1926 e 1974. Ouviremos até depoimentos de crianças que tiveram contacto direto com o ditador António de Oliveira Salazar. De Salazar war O Salazar era, para os meus pais de acolhimento, pelo que me apercebi, alguém bom. Tínhamos um desenho do Salazar. Alguém o tinha desenhado e posto na parede. Não era um quadro, era um desenho. Quando apareceu o nome Salazar, eu tinha a impressão que havia só elogios. Que era um bom homem, que fez muito para o país e também, naturalmente, aceitavam as colónias. Isso foi tudo aceito, foi tudo em ordem. Nunca se falava de coisas negativas. Só com o tempo que eu aprendi essa coisa toda. Aqueles poucos que beneficiavam do regime ou que viam melhorias na sua situação sob o governo de Salazar, naturalmente consideravam o líder uma figura positiva. No entanto, a profunda estratificação social do Portugal da altura significava que a riqueza e o bem-estar das famílias em que muitas das crianças austríacas estavam inseridas vinha ao custo da qualidade de vida de uma grande parcela da população. Para muitas das crianças, o primeiro contacto com a pobreza em Portugal era através dos criados e criadas que as serviam. As pessoas realmente não tinham muito tempo. A camareira uma vez foi comigo à favela para visitar a mãe. Ela trazia sempre comida do hotel para a mãe, para ela ter algo para comer. Não consigo descrever como ela parecia. De alguma forma fica-se com medo quando se chega a um sítio assim. E as crianças saltam à nossa volta, sujas, os gatos, os ratos, os velhos, os jovens, sem trabalho. Aquilo era horrível. Não dá para tirar isso da cabeça. Aquilo era um conjunto de barracas. Isto é a realidade. Eu não posso imaginar que essas crianças tivessem ido à escola. E eu, como austríaca, pude ir para a escola. Toda a aldeia trabalhava para a minha família de acolhimento. Tínhamos uma fazenda para as plantações e as pessoas trabalhavam todas connosco. E a grande fonte de água era no nosso jardim. Toda a aldeia levava água de nós. Eu tive muita pena dos criados. Eles não tinham direitos nenhuns. Por exemplo, uma criada, ela tinha dores de cabeça por causa de passagem a ferro, porque os ferros eram com brasas, e ela ficou com dores de cabeça com isso. E nós encontramos uma solução. Eu passei a ferro a roupa dela para ajudar um pouco. E ainda por cima tinham de dormir lá em cima no sótão. No verão estava
tão quente, tão quente. Eles não podiam dormir. Os ricos tinham grandes automóveis e o meu pai adotivo mostrou-me no campo, isso tudo é meu. Falava assim. E eles não tinham nada. E, sobretudo, também não tinham tempo livre. Eu penso, raras vezes que uma das criadas foi para a casa dela. Não tinha direito de sair. Não podia ir ao dentista, por exemplo. A cozinheira suicidou-se. Ela saltou no poço. Os meus pais adotivos não falavam disso. Mas o chofer ou outra pessoa disseram isso, mas não disseram porquê. Durante os anos 50, em Portugal, a acentuada divisão social refletia-se também no elevado índice de analfabetismo. A falta de investimento e a dificultação do acesso à educação contribuíam para a preservação da estratificação social e, por conseguinte, do poder das elites. Eu brinquei um pouco com aquela menina, com a Zeca. Às vezes fui à casa de uma outra família que tinha também uma austríaca. Mas isso também não foi muitas vezes. À rua não tinha direito de ir à rua, porque não podia brincar com aquelas pessoas, com aquelas crianças que eram de uma camada muito baixa, não? Analfabetas. O analfabetismo, isso foi uma coisa que eu estranhei imenso, porque eu vinha de um país que era pobre naquela época, mas toda a gente adulta sabia ler e escrever. E depois eu vi os criados, as criadas, que não sabiam ler e nem escrever, nem sabiam escrever um nome. Eu ensinei aquela cozinheira a escrever o nome dela. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito. O historiador, investigador e professor emérito Fernando Rosas faz-nos um retrato do Portugal da altura. Os diplomatas ingleses em Lisboa diziam que Portugal era um homem de bolsos cheios e barriga vazia. Ou seja, um país que tinha ganho muito dinheiro com a guerra, sobretudo os setores que se dedicavam ao import-export e que exploraram com sucesso e muita riqueza a neutralidade, mas em que a distribuição da riqueza não existia e os níveis gerais de riqueza, de distribuição de rendimentos e de justiça social eram baixíssimos. Portugal é um país onde a esperança média de vida anda à volta dos 45 anos, entre 45 e 50 anos. Tem a maior taxa de mortalidade infantil da Europa. Os níveis de alimentação, sobretudo na população rural, são níveis abaixo dos níveis básicos de subsistência, ou seja, a fome é uma coisa endémica em certos setores da população rural, e um país onde qualquer tentativa de democratizar a distribuição da riqueza, ou seja, fazer justiça social, é fortemente reprimida por uma ditadura que proíbe os partidos políticos, proíbe o direito à greve, proíbe os sindicatos livres e reprime de uma forma feroz toda a espécie de oposição política. O acesso à escola, na altura, era um privilégio. O trabalho infantil fazia parte do cotidiano, especialmente no meio rural, tal como nos descreve Galenda. Havia uma escola, mas não era muito frequentada, porque antes as crianças tinham mais que ajudar a lavrar o campo do que ir à escola. E aí a minha mãe de acolhimento tentou contribuir para que as crianças fossem à escola.
Ela era muito solidária, especialmente para a altura. Por exemplo, a minha mãe de acolhimento andava por lá e uma criada, era a Madalena, era muito simpática, tinha 3 filhos. E a minha mãe disse: ok, tu trabalhas para mim e eu envio os teus filhos para a escola. E assim, todos eles se puderam tornar em alguém. Portanto, ela era muito social, de uma forma diferente da qual nós entendemos como social. Ela tirava proveito. Moravam lá muitas pessoas em casas que tinham janelas tortas, uma portinha e de resto mais nada, que não tinham quase nada para comer. A mãe de acolhimento dava-lhes algo quando era possível e o agradecimento das pessoas era tal que quando ela vinha, eles atiravam-se de joelhos à sua frente e beijavam-lhe a mão. Eu tive sorte que a minha irmã de acolhimento e todos na família tinham uma perspectiva muito social. E como eu estava muito ligada à minha irmã de acolhimento, eu ia a todo lado e permitiam-me entrar nas casas, que não eram bem casas, eram cavernas sob o castelo, onde haviam uns buracos no chão. Cavernas de argila, onde viviam os pobres. E nós, no Natal, levámos cobertores aos pobres e uma vez por semana, a cada sexta-feira, havia um grande cesto com pão para os pobres, para os que viviam perto do castelo, e então distribuíamos o pão e o toucinho. E como eu estava há algum tempo em Portugal, podia ir com eles. Quando não era permitido, eu chorava e então permitiam-me ir. Aquilo interessava-me porque era muito bom dar presentes a outras pessoas. Uma vez eu tinha um casaco de peles, nem o queria vestir para ir ter com os pobres. E então vem o menino ter comigo, de caracóis negros, o corpo com um cheiro próprio que ainda hoje me lembro. Descalço, em dezembro, em Natal. E ele pega na minha mão, acaricia e diz: ai, coitadinha, tu és pobre, tu és uma austriaca, tu vens da guerra. Ai, coitadinha, tu és pobre, tu és uma austríaca, tu vens da guerra. E eu vestida como rica e ele descalço e com uma camisinha que só chega até o umbigo. Essa foi uma experiência triste. Mas em Portugal aprendi a dar algo. Aprendia-se isso na família e sempre fomos caridosos. O conceito da caridade é central. Os oligarcas não partilham a riqueza. Dão umas migalhas da riqueza para evitar a explosão social, para prevenir a explosão social, para manter a pobreza num nível de sujeição tolerável, não é? É isso que é a caridade, manter a pobreza enquanto pobreza agradecida e conformada com a sua situação social, não deixando que o excesso de pobreza possa originar rupturas sociais e políticas imprevistas e, portanto, é uma gestão da miséria mantendo-a agradecida e conformada. É isso que é a caridade. Não há aqui nenhuma distribuição sustentada da riqueza no sentido de fazer justiça social. Há, pelo contrário, uma forma de perpetuar a oligarquia, a diferença e a desigualdade. O meu pai adotivo era dono de uma loja com tecidos e ele tinha uma mala com provas. E de vez em quando havia uma peça que me dava para fazer um vestido para uma boneca. E o resto, a minha mãe de acolhimento juntava para fazer uma manta. Embora a gente tivesse empregadas, ela é que tinha que fazer aquilo. E então, quando a manta tinha um certo tamanho, íamos ter com um senhor muito pobre, que estava sentado junto a uma porta em cima de um pedaço de cartolina. Ele era muito pequeno. Era assim, dobrado, diria eu. E sempre que a minha mãe de acolhimento chegava, ele levantava-se. Ficava alto, parecia um gafanhoto. Para mim, ele era sempre o senhor gafanhoto. E então ele recebia uma manta. E a minha mãe de acolhimento dizia-lhe:
Cuidado, não a largues, não a percas, cuidado. E ele dizia sempre: sim, senhora, é verdade, é verdade. Sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Verdade, verdade, verdade. Mas 2 semanas mais tarde, quando passávamos lá outra vez, ele já não tinha a manta. E a minha mãe lá fazia uma nova. É inquestionável o papel da religião dentro do regime de Salazar enquanto instrumento político, social e moral. Durante o regime salazarista em Portugal, a Igreja Católica desempenhou um papel de destaque, exercendo uma influência significativa sobre a sociedade. Ao inverso da realidade na Áustria durante a guerra, a fé católica em Portugal continuava a ser celebrada pelo regime ditatorial, servindo até de pilar de apoio para a legitimidade do ditador. Also ich bin auch religiös erzogen worden. Eu ainda fui educada religiosamente. Na altura do nacionalsocialismo, havia a religião romano-católica, às escondidas. Mas na altura não se era católico como hoje, apenas crente em Deus. Esse era o termo do tempo do nacionalsocialismo, o que quer que significasse. Ao contrário do Salazar, ele tolerava a religião, aliás, até promovia, porque a população pobre não tinha nada senão a religião. A religião era mais importante em Portugal do que na Áustria. E também na religião se via a diferença entre pobres e ricos. Lembro-me bem, nós tínhamos poltronas na igreja. As primeiras filas eram para nós, para os ricos, e os pobres sentavam-se em almofadas. Sempre se falava de Fátima. Foi a Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Essas 3 crianças estavam lá com um rebanho de ovelhas e disseram que viram a Maria. E falou às meninas de rezar o terço para não haver guerra ou não sei. Eu digo sempre, quando uma pessoa fala nisso, por que ela não ensinou a escrever e a ler em vez de mandar rezar o terço? A censura, que restringia a liberdade de expressão e controlava a circulação de informação no país, infiltrava-se até na forma como as crianças austríacas comunicavam com as suas famílias biológicas. Quando eu penso na censura que era feita às cartas, ainda hoje me arrepio. O que é que um rapaz de 8 anos podia estar a espiar e a comunicar para a Áustria? Eram-me dadas indicações precisas do que tinha que escrever. Como é que estava a tia X, a tia Y? Era completamente absurdo. Provavelmente eles pensavam ou tinham receio de que algum poder alheio utilizasse uma criança para escrever uma carta. Que ideia tão idiota! O que é que uma criança de 8 anos pode escrever se não sabe a língua e que não faz ideia nenhuma do que se passa? Mas a correspondência das crianças não era só dirigida à sua família na Áustria. Muitas crianças expressavam também o seu agradecimento e adoração diretamente ao ditador. Encontramos várias cartas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo que levantam novas questões sobre a relação entre o regime e as vidas das crianças. As cartas revelam também a proximidade que Salazar manteve com esta ação e o facto de este ter conhecido pessoalmente várias destas crianças. Escrevi em janeiro de 1952 uma carta a pedir muito que o excelentíssimo Sr. Dr. Salazar me desse o visto de residência. Desde que estou em Viena estou quase sempre doente porque estou acostumada ao tempo bonito em Portugal. Choro muito e peço muito a Nossa Senhora de Fátima para que o excelentíssimo Dr. Salazar não se esqueça de mim. Eu fiquei muito contente de ter visto Salazar. Eu gosto muito de Salazar, é muito bom. Eu rezo sempre para o Salazar e nunca me esqueço nesse momento de eu ter visto Salazar. Muito obrigada, senhor, pelo meu lindo presente. Eu gostei muito, muito, muito. Mas fiquei com peninha de não o ver, porque eu gostava muito de o abraçar. Eu e a Capella já sabíamos umas coisas bonitas para dançar diante de Vossa Excelência.
Mas se não pode ser, paciência. Esta é a última carta que lhe escrevo de Portugal e é para lhe agradecer ter-me recebido na sua casa no Vimeiro e todos os carinhos que lá me fez. Sempre me hei de lembrar de Vossa Excelência, com muita gratidão, e dos belos momentos que passei na sua agradável companhia. Ursula foi uma das pessoas entrevistadas que conheceu pessoalmente o chefe de Estado. Um momento do qual ela se recorda com particular orgulho. Conheci-o numa festa em Santo Tirso. Eu estava numa fila com outras crianças, em pé, e eu tinha um raminho de flores na mão. E ele veio direito a mim e perguntou-me como é que eu me chamava e de onde vinha, e eu respondi-lhe em português, porque já tinha estado na escola, no meu melhor português, e disse-lhe que me chamava Úrsula, e que na verdade vinha da Áustria. E ele queria saber mais. Então ele escreveu a sua morada num papel e eu dei-lhe a minha. Mais tarde, a Dona Fernanda levou-nos ao Dr. Salazar. Ele recebeu-nos e foi muito querido. Informou-se sobre os nossos pais e depois desse encontro ele voltou a receber-nos uma vez em Lisboa e outra vez na sua cidade natal, Santa Combadão. E o Salazar, de uma outra vez, também nos convidou a ir à Granja, que é perto de Espinho, e ficámos num hotel durante 6 semanas, com uma piscina muito bonita. Tudo pago pelo Dr. Salazar. Noutra altura, Salazar pagou uma viagem de avião para Portugal. Julgo que foi em 1956, se bem me lembro. Eu não sei explicar. Ele olhou para mim e ficou fascinado, não sei dizer. E foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. Ele queria sempre saber de nós e escrevia-nos. E até à sua morte, ele mandava-nos, todos os anos, uma caixa de ananás, com 6 ananases lá dentro. Ursula Brona manteve contacto com Salazar durante longos anos, chegando até a ir de propósito para Portugal na lua de mel, para poder apresentar o seu marido ao querido tio Salazar, celebrando a ocasião com uma fotografia, que ela guarda entre as suas posses mais preciosas. Viena, 12 de novembro de 1951. Caro Salazar, tenho tantas saudades de vós, de ti. Tenho ouvido que a Caritas já não fará transportes para Portugal. De tal maneira está desvanecendo a minha esperança de poder ir a Portugal. Caro Salazar, de novo te peço tentes a possibilidade que possamos vir com a Sílvia e com os pais a Portugal por sempre. Imagina-te, querido Salazar, eu não teria mais saudades. Estaria perto de ti, de meus caros pais adotivos em Santo Tirso, e ao mesmo tempo com meus queridos pais. E não teríamos o medo perpétuo de uma guerra futura. Eu poderia telefonar-te com os tempos passados. Te recordas? Te mando cumprimentos e beijos com muito amor da tua agradecida Úrsula. Minha querida Úrsula, recebi a tua carta no dia 10 de junho, mas não tenho tido nem um minuto para te agradecer as tuas notícias e a fotografia que me mandaste. Está bastante bem e gostei muito de te ver junto dos teus queridos pais e da tua irmã. Quando voltarás para os teus queridos pais portugueses e a mim? Vejo pela tua carta que preferes escrever em alemão e faço em português, mas deste modo vais esquecer mais depressa a língua que já falavas. É preciso usá-la. Não te importes de escrever com erros, isso é natural porque se vão corrigindo com a prática. Se esqueces o português, deixas de compreender os teus tios e o que eu te escrevo. Faça-me o favor de dizer à tua mãezinha que não tem nada que agradecer em relação ao que se faz por ti. Em Portugal, todos se sentem muito felizes por fazer os outros felizes. Ou pelo menos em contribuir para que tenham um pouco de alegria e de felicidade. Adeus, minha querida. Respeitosos cumprimentos aos teus paizinhos. Muitos beijos e saudades. Muito beijos e saudades. Salazar. Salazar.
contexto internacional da época, havia críticas ao autoritarismo e à falta de democracia no Estado Novo. Por conseguinte, Salazar procurou melhorar a sua imagem por meio desta ação de caridade internacional, utilizando a ajuda humanitária para tentar mostrar uma face mais benevolente do regime. Por outro lado, esta caridade internacional não se estendeu ao acolhimento de refugiados judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Salazar vigiava fortemente as fronteiras portuguesas e rejeitava a entrada da população judaica, que, por consequência, acabava por ser enviada para os campos de concentração na Alemanha, na Áustria e na Polónia. É um ato de caridade de um país que sai um pouco mal da guerra, ou seja, um neutro que durante a guerra anda a balançar muito tempo até se decidir a alinhar pelos vencedores finalmente, a partir de 1944, sobretudo, e, portanto, o Salazar tem interesse em mostrar-se depois da guerra como um país católico, conservador, que se interessa pelas vítimas da guerra, interessa-se por aqueles que estão sob a tutela dos comunistas e que os recebe num mundo de tranquilidade, de paz, de ordem, onde as crianças encontraram um pequeno paraíso de bem-estar e de felicidade, um oásis de ordem, de bem-estar, de tranquilidade. E é essa a mensagem internacional, ou seja, é propaganda do regime. É o regime a reabilitar-se das incertezas da guerra através de um gesto de caridade universal, com a colaboração da oligarquia, porque é curioso, porque quem ele chama para fazer este trabalho não é nem nenhum vislumbre de segurança social, que não há nessa altura, nem bem a Igreja Católica. A Igreja Católica está bastante metida nisto, mas são os proprietários, é a burguesia oligárquica, são os latifundiários, os proprietários ricos. E, nesse sentido, é um regime que, ao fazer isso, também revela, de uma forma muito particular, o caráter oligárquico do seu domínio, não é? Quer dizer, são os ricos que dão o passo de os receber e de os pagar. Porque quer dizer que o Estado gasta muito pouco dinheiro com isto, não é? A estadia, a alimentação, a escola, tudo isso são esses mecenas ricos num país onde a riqueza não tem dúvidas em pôr-se ao serviço da função social da propriedade, como a Igreja diz. E, portanto, naturalmente há uma instrumentalização das crianças com forte traumatismo afetivo para as crianças que criam novas afetividades, até maternais e paternais, que aliás são uma farsa, porque ao fim de um ano acabam e regressam à normalidade e elas são as últimas a saber, não é? Vão para um mundo não só completamente desconhecido para elas do ponto de vista social, como razoavelmente inatingível quando elas regressarem aos seus lares de origem. E nesse sentido há claramente uma instrumentalização das crianças para fins políticos e ideológicos em todo este processo. O Salazar pode ter tido uma boa possibilidade de melhorar a imagem. Porque eu estou convencida agora, agora na minha situação, o que sei agora, que a sua imagem não foi muito boa na Europa. E com essa ação, naturalmente, ele quis mostrar a sua bondade e o que ele é capaz de fazer para os outros, não é? Era efetivamente uma coisa do Salazar. Ele próprio melhorou a sua imagem com esta história, porque o país benevolente que recebe as crianças e os trata bem, enquanto de facto negligenciava os filhos do próprio país. Junta-te a nós no episódio 5, Gata Borralheira, que retrata o retorno das crianças da Cáritas à Áustria e o regresso à pobreza.